Olá, pessoal, tudo bem? Como parte de vocês hoje não estará na escola, eu estou gravando aqui essa videoaula para a gente continuar aí parte do conteúdo sobre ditadura civil-militar brasileira. Então, aqui a apresentação que a gente vem trabalhando nas últimas aulas, tem bastante coisa que a gente já viu do governo Castelo Branco. A gente também acabou a última aula estudando o governo Costa e Silva, né? E a questão da instituição do ato institucional número 5, da morte do Edson Luiz, e hoje a gente vai conversar especificamente sobre o governo Médici, tá bom? Tô chegando lá para a gente ver onde a gente parou. O governo do Médici, Emílio Garrastazu Médici, ele vai começar no ano de 1969 e vai terminar no ano de 1974. Então, são 5 anos aí de um governo de um general linha dura, né? Lembrem-se que a gente diferenciou os generais castelistas dos linha duras. E o governo Médici, pessoal, ele vai ser marcado principalmente pela utilização do nacionalismo durante o governo, né? Essa apresentação que vocês estão vendo aí, vocês já têm acesso a ela no LMS, tá? Então, todos esses links aqui que eu estou indicando de vídeos, depois vocês podem abrir para assistir. O ano de 1970 é importante aí logo no início do governo Médici, porque o Brasil se tornou tricampeão tricampeão mundial, né, de futebol mundial, na Copa do Mundo do México. E o Médici, ele usou essa vitória da seleção brasileira como uma vitória do próprio Brasil e do próprio regime militar, né? Então ele coloca que a vitória da seleção só foi possível porque o Brasil estava lá com o melhor governo do mundo, segundo aquilo que ele considerava, e ele utiliza essa vitória, então, no futebol como uma maneira de promover o seu próprio governo, né? Com a vitória no futebol, essa vitória no tricampeonato da Copa do Mundo, é reafirmada a ideia de nacionalidade e a euforia popular, né? É a ideia de que, nossa, já que o Brasil venceu a Copa do Mundo, tudo vai bem e tudo está lindo e maravilhoso. Aí do lado vocês estão vendo uma fotografia do Pelé levantando a taça com o Médici e abaixo o próprio Médici com a taça da Copa, tá bom? Junto com essa euforia de ter vencido no futebol, ocorre o chamado milagre econômico brasileiro, que de milagre não tinha nada, que a gente já vai discutir mais para frente o porquê, um milagre entre aspas, né? O PIB brasileiro, gente, ele estava em 9% em 1970, em 11,3% em 1971, em 10,4% em 1972 e 11,4% em 1973, né? Então o PIB brasileiro estava crescendo demais. 3 vezes mais, né? Estava crescendo 3 vezes mais do que o PIB dos outros países da América Latina. E óbvio, gente, que esse crescimento do PIB é utilizado pelo governo militar como uma amostra de, ó, já que o PIB está crescendo é porque as coisas estão dando certo, certo? O crescimento foi baseado, então, aí que vem a questão do milagre ser um milagre entre aspas, né? Esse crescimento econômico ele foi baseado na maciça entrada de capitais estrangeiros no país, né? Que foi investido em grandes obras públicas. Então, por que o PIB brasileiro estava crescendo? Porque o Brasil estava conseguindo muito empréstimo, principalmente dos Estados Unidos, por causa do alinhamento ali no período da Guerra Fria, né? Esse PIB, esses empréstimos, eles foram usados sim na construção de grandes obras públicas, como a Ponte Rio-Niterói, porém, entretanto, todavia, quanto mais obras públicas o Brasil realizava com esse dinheiro, maior a sua dívida externa, né? Então, as consequências desse milagre econômico é que o Brasil ganhou uma dívida externa gigantesca, uma das maiores do mundo, que só terminou de ser paga durante o governo Lula. A gente está falando dos anos 70, né? E só lá nos anos 2000 é que essa dívida termina de ser paga. Aumentou demais as desigualdades regionais, né?
no Brasil, porque esse investimento ocorreu principalmente no Sudeste. Então, de novo, a gente vê o movimento migratório de populações, principalmente do Nordeste, vindo para o Sudeste, porque era, e ainda é hoje, né, a região mais industrializada do país, e basicamente investia-se em obras de infraestrutura, mas não investia-se em educação, não investia-se em saúde, e o próprio Médici reconhecia nas frases dele, né? Ele dizia: a economia vai bem, mas o povo vai mal. Aqui uma fotografia para vocês verem que foi durante esse governo Médici, devido a esses empréstimos estrangeiros que geraram uma dívida externa gigantesca para o Brasil. A gente vê aí a construção da Ponte Rio-Niterói, né, enorme. E aqui embaixo a gente está vendo a construção da Transamazônica. A rodovia Transamazônica, até hoje, ela não foi completamente concluída e ela foi bastante criticada desde sua construção e até os dias atuais, porque essa rodovia ela abriu caminhos para o interior aí da Amazônia, né? Como vocês já conseguem ver aí nessas imagens, a gente tem uma área grande desmatada, mas esse caminho aberto na Transamazônica também permitiu a chegada com mais facilidade dos madeireiros, né? Então, o que a gente estudou lá em sociologia, da questão do Chico Mendes, né, da floresta amazônica está sendo utilizada para o pasto, né, está sendo desmatada, é esse período que isso está acontecendo. E por que isso foi facilitado pelo governo? Por causa da construção da Transamazônica. Além disso, gente, o governo fazia muitas propagandas, né? No governo Médici isso é característica do Brasil. Ou você ama esse país, ou você deixa esse país, né? E essas propagandas, elas eram veiculadas pela televisão, pelo rádio, pelos jornais. Então, a propaganda oficial do governo era exatamente essa. Ou você concorda, né? Aqui e fica no Brasil concordando com esse regime autoritário, ou você deve sair desse país, ok? E aí algumas imagens para vocês terem uma ideia disso. Além disso, pessoal, tem um gráfico aqui que eu gostaria que vocês analisassem ele com cuidado, que o que a gente consegue observar, né? O crescimento do PIB brasileiro conforme o que eu expliquei para vocês. Então, o PIB brasileiro, ele nunca foi muito linear. E aí a gente tem aqui, durante o período do chamado milagre econômico, um crescimento bastante efetivo desse PIB, né? Mas percebam como esse milagre é realmente um milagre entre parênteses, porque depois a economia brasileira entra numa crise gigantesca. Então, tudo aquilo que a gente conhece, né, da inflação do governo Collor, né, que depois é o governo Sarney, e o Plano Real, que vai conseguir estabilizar a crise econômica do Brasil, essa crise inflacionária que vai explodir no Brasil depois da ditadura civil-militar, ela tem muito a ver com essa dívida externa que o Brasil tem, com tudo isso que o Brasil, então, está devendo aí para o exterior, ok? Aqui eu coloquei alguns vídeos indicando aí para vocês assistirem sobre essa questão do milagre econômico e do nacionalismo, depois vocês conseguem acessar. E a gente tem aqui, pessoal, né, no governo Médici, especialmente, o período mais sombrio, né, os anos de chumbo da ditadura civil-militar brasileira. Então, o sistema de repressão e torturas, ele se consolida, né, ele funciona de maneira bastante consolidada. As Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica participaram do sistema de repressão. O Serviço Nacional de Informações, o SNI, também participou. É criada a Operação Bandeirantes, o Departamento de Operações Internas, o Centro de Operações para a Defesa Interna e o Departamento de Ordem Política e Social. Esses 4 últimos aqui, pessoal, vão ser os principais ambientes que são utilizados para tortura no Brasil, né? Para tortura dos chamados subversivos, aqueles que estavam presos por motivos políticos, tá bom? Muito utilizado no Brasil, a gente tem
o pau de arara, né? Coloquei uma imagem aqui para vocês terem essa dimensão de como as pessoas ficavam presas. Existem vários relatos, né, do quanto essas torturas eram cruéis. Era muito utilizada também a palmatória nas torturas para retirar informações aí desses presos políticos, para que eles entregassem os colegas de partido e assim por diante. E a gente também tem aqui a imagem da cadeira do dragão. A cadeira do dragão era utilizada para prender as pessoas e elas eram eletrocutadas. O que é cruel quando a gente olha para esse sistema de torturas? Claro que toda tortura é cruel, né? Mas mulheres grávidas, a gente tem relatos atuais que crianças eram torturadas na frente dos pais, né? Para que esses pais soltassem informações sobre o grupo que ele participava ou não. Muitas vezes as pessoas entravam aí nesse sistema de tortura e realmente não tinham nenhuma informação para dar, né? E eram torturadas muitas vezes até a morte. Esses 2 vídeos que eu coloquei aqui para vocês, pessoal, são vídeos de relatos de pessoas da ditadura civil-militar que passaram por tortura, né? Tem um relato de um senhor que ele fala muito sobre como a tortura enlouqueceu ele, né? E enlouqueceu os colegas, e a questão da tortura gerar sequelas, do que foram as torturas também direcionadas às crianças. Possivelmente, aí, se vocês conseguirem, esses 2 vídeos em especial, eu gostaria muito que vocês assistissem depois de assistir esse meu vídeo, tá bom? Externamente, pessoal, a política externa do governo Médici era um alinhamento claro com os Estados Unidos, né? A declaração do Nixon, que era o presidente dos Estados Unidos na época, quando ele recebeu uma visita do Médici, em dezembro de 1971, ele disse o seguinte: para onde o Brasil for, irá toda a América Latina. Então, o Nixon tinha plena consciência de que, por exemplo, se o Brasil se tornasse socialista ou tivesse um governo não alinhado aos Estados Unidos, isso poderia influenciar toda a América Latina, porque afinal o Brasil é um gigante, né, aqui na América Latina. Além disso, nesse mesmo ano, houve o Chile e o Brasil, os Estados Unidos e o Brasil apoiaram o golpe militar do Chile, que tirou o presidente Salvador Allende do poder e colocou no poder o ditador Augusto Pinochet. Sobre essa questão do Chile, a gente vai conversar depois das avaliações, tá bom? É bem importante a gente entender como que esse golpe do Chile ele se encaixa nesse quebra-cabeça da América Latina neste momento. Além disso, pessoal, a censura era muito presente nos meios de comunicação, né? A censura já estava estabelecida desde lá do governo do Castelo Branco, mas a censura se torna ainda mais presente. Só era veiculado nos sistemas de comunicação aquilo que era autorizado pelos fiscais da ditadura, né? Pelo Serviço Nacional de Informações e tal. E muitos jornais, em protesto, né, à censura, colocavam ou receita de bolo ou colocavam poemas na primeira página, né? Então esses jornais, em vez deles completarem com outra notícia, né, uma outra diagramação, não, eles colocavam ou trechos dos Lusíadas ou mesmo receitas de bolo, receita gastronômica, para mostrar para a população que alguma coisa tinha acontecido ali. Além disso, a gente também vai conversar um pouco sobre isso nas aulas depois das avaliações. Todo o cenário musical foi censurado, então a gente tem uma perseguição grande à MPB, ao Chico Buarque, ao Milton Nascimento, ao Gilberto Gil. Enfim, são pessoas aí importantes nesse cenário que vão ser perseguidas exatamente também por causa das músicas de protesto. E a gente vai analisar algumas músicas de protesto aí numa atividade que eu vou pedir para vocês fazerem. E o governo, então, Médici, pessoal, em geral, a gente tem a clareza desses anos de chumbo, né? De que foram os anos que mais houve tortura, que mais houve censura, os anos mais cruéis, mais pesados, mais sanguinários da ditadura civil-militar.
É como se os grupos militares de torturadores, todos esses outros grupos militares, eles tivessem a liberdade de agir como eles queriam, porque era isso que o presidente deixava, ele autorizava essas ações ilimitadas, né, de tortura, de repressão ao comunismo e aos subversivos, ok? Na sucessão presidencial, né, quando acaba o governo Médici, a gente tem o general Ernesto Geisel, ele era líder do Serviço Nacional de Informações durante o governo Médici, de um lado, né? Então, o Geisel ele vai disputar as eleições pelo partido Arena, que era o partido em voga naquele momento, e do outro lado a gente tem o Ulisses Guimarães, que era o líder do Movimento Democrático Brasileiro, né, da oposição controlada. O Geisel, ele é eleito pelo colégio eleitoral, né, lembrem-se que as eleições eram indiretas, que era o próprio Congresso que elegeu o presidente, e é interessante vocês entenderem que o Geisel, ele é um militar castelista, ele não é linha dura. Então, é graças ao Geisel que a gente vai ter o início do processo de reabertura democrática no Brasil, de maneira lenta, gradual e segura, mas o governo Geisel aí vai ser tema da nossa próxima aula, tá bom? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem lá no LMS, me mandem mensagem, ou no WhatsApp, que a gente tem lá o grupo, vocês podem perguntar também. Mas essa parte do governo Médici é a última que eu coloquei na avaliação de vocês aí dessa semana, tá bom? Então eu vou deixar esse vídeo para vocês assistirem e algumas atividades de interpretação das músicas que foram censuradas na ditadura, tá bom? Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado e até logo. Tchau, tchau, pessoal.